E é sobre essa recuperação judicial da Victor e também os potenciais impactos no sistema financeiro que eu converso agora com o Paulo Feldman, que é professor da FIA Business, que está aqui com a gente. Professor, muito bom dia para o senhor. Bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia, Débora. Muito obrigado pelo convite. Professor, desde quando a gente teve, esse caso Master vindo à tona, muita gente tem questionado sobre risco sistêmico, sobre a gente ter um risco sistêmico envolvendo aí o sistema financeiro nacional. O que eu sempre tenho ouvido de economistas, especialistas, é que não há um risco sistêmico, mas há algo que requer muita vigilância e realmente uma atuação forte, principalmente quando se faz necessário da autarquia, da principal autarquia brasileira, do Banco Central do Brasil. Esse caso Victor revela agora mais um episódio de falhas de governança, na visão do senhor nesse momento, ou a gente agora parte para um problema mais estrutural de financiamento aí talvez de grupos empresariais que crescem rápido demais no Brasil? Qual que é a análise que o senhor faz? Veja, Débora, sua questão é muito boa. Realmente, o risco sistêmico não existe, porque o risco sistêmico seria se todo o sistema bancário fosse vulnerável e estivesse sujeito a sofrer com a quebra ou do Master ou do Victor. O Victor não quebrou ainda, certo? O Victor pediu para a Justiça um prazo para recuperação judicial. Mas não há esse risco sistêmico, mas o que há é o seguinte: no setor financeiro existem duas palavras-chave. Primeira é reputação. Reputação é fundamental para alguém que está nesse segmento. E a segunda palavra é contágio. Contágio é uma coisa muito fácil de acontecer, de problemas de uma instituição passar para a outra. Foi exatamente o que aconteceu. O Victor ousou dar uma cartada no comprando o Master, na véspera da intervenção do Master. Foi uma cartada, como se fosse um jogo de pôquer, uma jogada do Victor que achou que daria certo. Mas, e por conta disso, pretendia colocar 3 bilhões de reais no Master. Só que o Master quebrou no dia seguinte e aí gerou uma suspeita de que alguma coisa no Victor estivesse errada. Por que o Victor queria comprar o Master se todo mundo sabia já naquela época, que foi em novembro, que o Master tinha problemas sérios? Então, o Victor ficou numa situação de reputação ruim, porque ficou esquisito por que ele queria fazer essa operação, e, evidentemente, também ele não conseguiu fazer esse aporte de 3 bilhões de reais, não conseguiu levantar essa quantia, e aí começaram a surgir os problemas, porque o mercado começou a ficar preocupado. Aí foi o contágio. A imagem do Master contagiou a imagem do Victor. E de lá para cá, o Victor começou a enfrentar problemas. Por quê? Porque investidores que compravam papéis do Victor ficaram preocupados, quiseram vender o mais rápido possível, quem tinha depósitos retirou. Então, o mercado ficou muito preocupado com o Victor, e aí o dinheiro do Victor, o capital do Victor começou a vazar, e aí, felizmente, foi feita esse pedido do próprio Victor para um prazo. De fato, o que o Victor pediu foi um prazo para a Justiça para fazer uma recuperação judicial, o que é uma coisa muito comum e que é feito por instituições saudáveis, inclusive. Vamos ver o que acontece. Temos 6 meses aí, o Victor tem 6 meses para melhorar sua imagem, sua reputação e mostrar que não foi um contágio que aconteceu, porque realmente ele não chegou a comprar um Master. Mas veja, o Master está numa situação tão ruim que o simples fato de alguém anunciar que vai comprá-lo contagia a sua própria imagem. Tá? Inclusive o próprio Victor alegou isso, Enfim, uma busca por liquidação, ou seja, por resgates que aconteceu no volume altíssimo de mais de 70% até esse mês de janeiro, depois que toda essa crise do Banco Master veio à tona. Então, na visão do senhor, essa crise de confiança provocada pelo Master
é um estopim apenas na situação do Victor? Ou ela também expõe, professor, fragilidades que já seriam pré-existentes no balanço, também na estratégia financeira do Victor, talvez até do perfil dos investidores com excesso de capital pouco criterioso, em busca de um retorno rápido? A gente via muito isso acontecer em relação, por exemplo, a operações do Master. A Victor poderia vir nesse mesmo caminho? Veja, é possível, porque o que acontece é o seguinte: o Master deixou o mercado muito nervoso. O mercado ficou apavorado com o Master, porque há tempos que não havia uma liquidação de uma instituição financeira no Brasil. O caso do Master veio depois de muitos anos que não acontecia nada em termos de liquidações de bancos. É, o mercado ficou nervoso e esse nervosismo ele se estende para qualquer outra instituição financeira que apareça com algum fato como esse agora do Victor. Então, é o nervosismo do mercado também que acaba causando esse clima ruim para o Victor. Espero que o Victor consiga, em 6 meses, resolver essa situação. A justiça deu os 6 meses para o Victor. Agora, o fato que ocorre, Débora, é o seguinte: quer dizer, o sistema bancário brasileiro é um sistema extremamente saudável, um dos mais modernos do mundo, mas tem um problema, que é a extrema concentração. Então, você vê, nós temos aí os nossos 4, 5, 6 bancos grandes que controlam 90, 95% total dos ativos. São bancos todos extremamente saudáveis. Mas os outros bancos menores têm muita dificuldade, primeiro, para furar a barreira. Não vão conseguir furar essa barreira e se tornar também um dos bancos importantes do país. Praticamente, a meu ver, infelizmente, estão condenados a serem sempre pequenos. Mas, por outro lado, eles, como não conseguem crescer e precisam aumentar a sua rentabilidade, o seu lucro, eles acabam fazendo operações não muito ortodoxas, como essa agora do Victor, que, numa cartada meio que desesperada para crescer, achou que comprando o Master poderia se sobressair e vir a ser um dos bancos importantes. Por que realmente você tem que ser um dos 6 grandes bancos no Brasil? Porque eles são muito saudáveis e o investidor, aquele que aplica em títulos, aquele que negocia, ele faz negócios com o grande banco, claro. Eu não preciso citar os nomes desses bancos, todos conhecem aqui. Um banco pequeno, para ele atrair a atenção do consumidor, do público que quer investir, o que ele tem que fazer? Ele tem que, ou ele eh, oferece taxas muito altas para atrair esses investidores, ou ele faz algum lance como esse do Victor que chama atenção. Professor, o senhor deixa aqui o Acabar gancho com o até para a minha processo. próxima pergunta para o senhor, que é justamente, mesmo a gente não tendo um risco sistêmico, né, que é realmente a visão geral que a gente tem de todos os especialistas, o senhor também acabou de falar sobre isso, esse tipo de episódio pode acabar gerando um contágio comportamental, ou seja, mudando um pouco ali o apetite de investidores por debêntures, CRIs, CRAs, e estruturas privadas nos próximos anos, o que afetaria custo, por exemplo, de crédito nesse momento para aquelas empresas menores que necessitam, que buscam no mercado? Débora, ótima pergunta. Eu acho que sim. Quer dizer, esses dois casos, o Master e o Victor, eles vão provocar alguns aspectos importantes. Primeiro, os consumidores vão ficar muito mais atentos para esses bancos e principalmente para as fintechs. Uma coisa que a gente está aprendendo, o Banco Central está aprendendo, a CVM está aprendendo, o mercado está aprendendo, é que esses bancos menores não eram muito bem controlados. Então, o mercado agora vai ficar mais atento ainda, o que é um problema para esses bancos menores. O sistema bancário brasileiro, que já é concentrado, provavelmente vai ficar mais concentrado ainda, porque a grande maioria dos consumidores, aplicadores, investidores vai preferir colocar o seu dinheiro nos grandes bancos, em primeiro lugar. Então, isso é um fato real.
Agora, o que tem que ser feito, e o que será feito provavelmente, é que o Banco Central será muito mais atuante com essas instituições menores. O Banco Central ficará muito mais próximo, colocará a área de fiscalização. O Banco Central tem uma área de fiscalização muito boa, mas que é muito, muito voltada para os grandes bancos. A área de fiscalização tem que começar a dar uma atenção grande também para esses bancos menores, porque o que a gente está vendo é que se houvesse fiscalização mais intensa do Banco Central, essas operações todas teriam sido evitadas. O Master, por exemplo, poderia ter sido liquidado muito antes do que foi. O Banco Central demorou, de fato, para fazer a liquidação do Master. Se isso tivesse acontecido, não teria havido esse interesse do Victor. Porque o Master já teria sido liquidado. Então, veja, eu acho que o que mostrou, esse episódio mostra várias coisas. Primeiro, os consumidores vão ficar muito mais atentos agora e tomar muito mais cuidado com instituições menores. E a segundo aspecto, o Banco Central tem que ser mais rápido, mais ágil e fiscalizar de forma mais intensa as fintechs e as instituições financeiras menores. Perfeito, quero muito agradecer sua participação aqui conosco. Conversamos com o professor Paulo Fedman, da FIA Business School. Muito obrigada pelo seu tempo, professor. Uma boa semana para o senhor. Até uma próxima. Muito obrigado, Débora. É uma honra para mim participar aqui com você. Obrigada, professor. Até mais.